que é a adenoide, quando cresce, e as amígdalas tubárias, que não nos interessam. Então, é um anel de tecido linfóide. A maior delas é a amígdala palatina. A amígdala palatina, ela é sede frequente de infecções, as chamadas amidalites. As amidalites agudas, né? E que tem como quadro clínico dor importante, uma dor muito importante, exudato que recobre a amígdala. Esses pacientes normalmente têm febre alta, de 39 graus, e eles têm ínguas no pescoço, adenopatia cervical. Então é um quadro cheio de amidalite aguda. Normalmente o germe é o estreptococo beta-hemolítico. E mau hálito também, né? Te perguntei justamente porque assim, porque o Neymar acabou de fazer cirurgia para resolver isso, né? Bom, quais são as indicações atuais de amidalectomia? Né? É a amidalite de repetição. Isso é uma indicação que nós chamamos de relativa, porque ela não é absoluta, né? Ou seja, o indivíduo... Os americanos, naquele seu pragmatismo, fizeram as contas. Quantas vezes essas infecções fazem com que a criança falte a aula, que tenha que usar dinheiro para comprar remédio, que o pai falte o trabalho. Então, assim, 3 episódios por ano bem caracterizado nos últimos 3 anos, 5 episódios por ano nos últimos 2 anos ou 7 episódios no último ano. Isso é uma indicação de amidalectomia por amidalites de repetição. Formação de abscesso periamidaliano, também. Agora, hoje as indicações principais são aquelas amígdalas muito crescidas e que levam a obstrução ou da via aérea, né? A criança tem dificuldade a respirar, quando ela deita, aquela amígdala pedunculada fecha a via aérea dela, ela tem que dormir sentada praticamente. Ou dificuldade alimentar, ela só come papinha porque sólidos ela não consegue engolir, ou suspeita de malignidade. Bom, nós já voltamos falando de extrair ou não a amígdala, porque tem mais umas perguntinhas que eu quero fazer para o Dr. Sadi. Não saia daí. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. 27 de julho será marcado por um Dia Nacional de Doação de Sangue. Mãos que ajudam a salvar vidas. Serão mais de 30 mil doadores, membros e amigos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o Brasil, a serviço da comunidade. Junte-se a nós, Mãos que Ajudam, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na noite que melhor me vesti, para o jantar apareci. Sentei na cadeira, arrumei o cabelo e lá fiquei, sem brincadeira. Gosto de me desafiar. Mas um pirata apareceu, assim que o dia escureceu. Pela janela ele entrou e minha família assustou. Minha família defender? Isso tenho que fazer. Ricardinho, chega. Disse minha mãe. Se comporta, vai para o quarto e fecha a porta. Embora eu fiquei esperando no escuro, mas a rainha sabia que eu estava preso atrás do muro. Sua família. Meu filho, eu te amo. Volte para a mesa para comer sobremesa.
mas seu amigo vai ter que ficar aqui. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha, nós estamos com o Dr. Sadi, que é otorrinolaringologista, com mestrado, como eu já citei antes, e doutorado. Tá? Ele estava falando, a gente estava falando em amidalite, a Ana queria fazer mais algumas perguntas. Eu gostaria de perguntar. A questão do mau hálito, porque muitas vezes as pessoas buscam ao dentista por causa do mau hálito. E a gente sabe que 90% do mau hálito realmente está ligado à odontologia, porque doença periodontal, cárie, e má higiene e tudo mais. Mas tem também o caso ligado à amidalite. Durante uma amidalite, sem dúvida nenhuma, né? Mas existem também algumas outras condições que podem gerar halitose, né? Que a gente chama o nome mais garboso de mau hálito. Tá? Uma delas é o seguinte, o indivíduo tem várias amidalites ao longo da vida, então a superfície da amígdala dele se torna críptica, como se fosse uma superfície lunar. Tá? E ali, nessa superfície, nessas criptas, no fundo da cripta, a amígdala é um epitélio que é forrada por um epitélio que se renova. Como ele está no fundo da cripta, ele acaba acumulando. Assim como o resíduo alimentar pode se depositar ali. Isso forma uma concreção esbranquiçada que nós chamamos de cásio. E que às vezes o paciente enxergam pela primeira vez, eu estou com uma amidalite, eu estou com uma coisa branca na minha garganta. Os que já notam isso com mais tempo e na recorrência, inclusive, desenvolvem tecnologias para tentar pescar o cásio, que aliás nós não recomendamos. Mas, e aí, na medida que tu remove esse cásio, tu vai ver que ele realmente tem um odor ruim. A mesma coisa que se tu passares um fio dental. Por mais que tu escove o dente, passa um fio dental, tu vai ver que tem. Por quê? Porque ali tem um material em decomposição. Não é uma infecção, mas às vezes incomoda tanto que é a única indicação que nós chamamos de indicação social de amidalectomia. Remove para remover isso que às vezes causa constrangimento. E às vezes, processos sinusais, refluxo gastroesofágico, adenoidites, todas elas também podem colaborar com o sintoma halitose, que é muito desagradável. Acho que um assunto que as pessoas têm muita curiosidade também é a labirintite. É vertigem, né? Cada vez mais eu vejo pessoas que chegam no consultório, doutora, não deita porque eu tenho labirintite. O que causa um problema para o dentista, porque aí detona com a coluna do dentista, né? E aí o dentista que vai ficar com problema no... a labirintite. Na verdade, a labirintite é um diagnóstico, né? O que normalmente o paciente se queixa, ele se queixa de labirintite porque já se tornou popular, né? Quase como um sinônimo, doença é sinônimo de sintoma. Né? Mas, na verdade, o sintoma exponencial dos distúrbios do labirinto, né? O que é o labirinto? Como eu falei, o ouvido tem 3 porções, o ouvido externo, do tímpano para fora, né, com o canal auditivo e a orelha, o ouvido médio, que tem os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, e que mantém uma ligação com o nariz através da tuba auditiva, e chegamos agora no ouvido interno. O ouvido interno, qual é o outro nome do ouvido interno? Caracol, ou labirinto. Só que a gente tem que dividir esse ouvido interno em 2 porções. Uma porção anterior, que aí é o caracol mesmo, que é a cóclea, que está relacionado com a audição, que está ligada a uma porção posterior, que são os canais semicirculares, que está relacionado ao equilíbrio. Quais são os sintomas exponenciais da orelha interna? Se for no seu compartimento anterior, vai ser perda auditiva. Tá? Perda auditiva, que nós chamamos de sensório neural. E zumbido. Se for no seu compartimento posterior, né, relacionado ao equilíbrio, vai ser vertigem. O que é vertigem? Vertigem é a sensação rotatória do meio ambiente em relação ao paciente ou vice-versa, normalmente acompanhada de náuseas, vômitos e outros sinais, tipo palidez, sudorese, né? Relaxamento de esfíncter, inclusive, se for muito importante. Então, vertigem e tontura não é a mesma coisa. A vertigem é uma forma de tontura. Tá? A tontura tem mais de 200 sensações diferentes que são referidas como eu estou tonto. Como tem desequilíbrio, desvio na marcha, sensação de cabeça vazia, sensação de caminhar nas nuvens e sensação rotatória. Quando tu caracteriza a sensação rotatória, bom, aí nós estamos falando de vertigem. Quando nós estamos falando de vertigem, nós estamos falando de um distúrbio labiríntico, não necessariamente uma labirintite, mas um distúrbio labiríntico em pelo menos 85% das vezes. Então, o sintoma cardial das patologias da orelha interna no seu compartimento posterior é a vertigem. Aliás, muito comuns. Essa sensação rotatória
É típica da vertigem. Caracteriza a vertigem. Que é horrorosa. Eu já tive uma crise de labirintite para matar. Pergunta de leigo, tá, Sadi? Leigo porque não é a nossa especialidade. Cada vez, quanto mais passa o tempo que a gente saiu da faculdade, mais distante a gente fica da especialidade dos outros. Alguns tipos de infecção. Tem gente que assim, faz uma gastroenterite com náusea, vômitos e tal, e que refere essa sensação de giro, de vertigem. Tem alguma coisa a ver? Aí tu pode ter realmente, nessa situação, quando tu tem um processo infeccioso ou inflamatório no labirinto, seja ele genuinamente do labirinto ou da vizinhança, por exemplo, uma otite média, né, uma otite média aguda, tem um processo infeccioso na adjacência do labirinto. É muito comum tu ter uma repercussão ali. Então, quando tu tem um processo infeccioso ou inflamatório do labirinto, aí sim, tu tem uma labirintite mesmo. Na maioria das vezes, graças a Deus, é uma labirintite que nós chamamos de serosa, quase uma irritação química do labirinto que é autolimitada e que não deixa muitas sequelas. Se tu fizer uma labirintite purulenta, por infecção, né, aí normalmente tu destrói a função labiríntica e também do labirinto anterior. O indivíduo fica com uma perda auditiva muito significativa nesse ouvido afetado. Esse zumbido está relacionado com perda auditiva sempre? Não sempre, mas a grande maioria dos pacientes que têm zumbido, eles vão apresentar perdas auditivas. Mas eu não tenho perda auditiva e tenho zumbido. Bom, se tu fizer uma audiometria formal, talvez lá nas frequências agudas tu vê que tu tem uma perda. Mas sim, pode ter zumbido com audição normal. Se tu começa a ter o zumbido, tu tem como evitar chegar na surdez? Tem alguma forma da gente evitar que isso aconteça, não? Veja bem, não necessariamente o indivíduo com um zumbido, né, ele vai evoluir para a surdez. Da mesma forma, nem todo indivíduo com uma deficiência auditiva vai ter associado o zumbido. O que ocorre é que são dois sintomas que ocorrem muito em associação. Normalmente o indivíduo que tem uma perda auditiva lá importante em agudos, ele vai ter também associado o zumbido. Às vezes o que mais incomoda é a perda auditiva e só quando interrogado ele fala, realmente eu tenho zumbido. Outras vezes o que traz ao consultório é o zumbido. Então assim, existe uma série de doenças que geram esses problemas, né? Entre elas, inclusive, a perda natural, o envelhecimento mais precoce assim, da orelha interna. Então algumas delas nós temos como prevenir uma perda posterior, né, adicional, outras não. Mas sempre que tiver perda auditiva e zumbido, principalmente se for unilateral, tem que ser investigado, porque tu tem doenças até razoavelmente sérias, outras muito sérias, que podem ser responsáveis por esses sintomas em associação. Não entendi. Quer dizer, que tipo de associação? Quando é uma perda unilateral? Pois é. Assim, às vezes o paciente fica curioso, que a gente diz, olha, um zumbido unilateral às vezes me preocupa mais do que um bilateral. Sabe por que eu te pergunto? Porque eu acho que isso é até de utilidade pública. Claro que sim. Né? Por exemplo, zumbido bilateral, tá, que não interfira grandemente na qualidade de vida do indivíduo ao longo do dia, que ele vai perceber mais à noite ou quando está mais estressado, isso aí é de extremamente prevalente. 65% da população adulta vai apresentar num determinado momento com graus de dificuldade na convivência com esse zumbido variável e também com etiologias diferentes, mas a maioria, né, não tem uma causa assim muito mórbida. Então é um sintoma frequente. Mas é aquele zumbido que ele, pois é, eu percebi, agora ele é meio difuso nos dois lados, me incomoda um pouco para dormir. Bom, isso é uma coisa. Outro indivíduo que chega para ti e diz assim, olha, eu tenho um zumbido no ouvido esquerdo, diariamente, ouvido unilateral, bom, nós temos que ver todos, mas esse eu até presto mais atenção. Porque existe uma tríade que se chama zumbido, perda progressiva da audição e tontura, aí não muito vertigem, mas tontura, que é a tríade clássica de que se manifesta um tumor do nervo auditivo, que se chama schwannoma vestibular, ou neurinoma do acústico, ou tumor do acústico. Então ele se manifesta por uma tríade, zumbido progressivo, perda auditiva progressiva unilateral, zumbido no ouvido acometido e leve instabilidade. Por isso que é tão importante. Tratamento, hoje em dia, não tratamento, mas a surdez hoje em dia. Existem equipamentos mais avançados? A surdez, esse tempo nós organizamos um simpósio e eu convidei um amigo meu de São Paulo para dar uma palestra cujo tópico, o tema era o seguinte, a surdez no século XXI, um problema equacionado e praticamente equacionado. Ou seja, não existe
para não dizer não existe, 98% hoje das formas de surdez do indivíduo que nasça hoje, por exemplo, ele teria alguma alternativa, seja através de aparelhos auditivos, seja através de cirurgia, seja através de implantes cocleares. Então, na verdade, isso é um avanço espetacular da medicina, verificado nos últimos 20 anos, que é a possibilidade de atender o deficiente auditivo, né, independente do grau dessa perda. Quer dizer, não necessariamente ele vai usar aparelho, ele pode fazer um implante. Não, mas assim, ele pode fazer, dependendo do local da perda, por exemplo, se ele tiver um problema na orelha média, normalmente a gente, através de procedimentos cirúrgicos, de reposicionamento de ossículos, colocação de pequenas próteses, nós podemos restituir a audição. Talvez não a normalidade, mas próximo disso. Perdas lá na cóclea, né, na orelha interna, nós não tínhamos cirurgias para fazer. E o que se fazia? Bom, se era uma perda moderada a severa, se usava aparelho auditivo, que continua se usando, uma excelente opção até, porque os aparelhos auditivos evoluíram muito, né, é completamente diferente daquilo que a gente tinha como ideia e clichê há vários anos atrás, que eram coisas que realmente, né, tinham uma qualidade ruim. E quando nada funciona, existe o que nós chamamos de implantes cocleares, que é quase que um ouvido biônico, mas daí é uma unidade que é implantada cirurgicamente e tem uma unidade externa, né, muito próxima, muito parecida com o aparelho retroauricular convencional. Bom, tá maravilhoso o programa. Infelizmente, a gente tem que interromper por causa do tempo. Mas você pode ir lá, clicar no Assista Aqui, assistir os outros programas que o Dr. Sadi falou. E tem uma boa notícia para vocês. Daqui 3 semanas nós vamos estar gravando com o Dr. Sadi e a doutora Silvia. Espero que a doutora Silvia aceite o nosso convite. E você já pode começar a mandar os e-mails, porque nós vamos poder responder as perguntas que faltaram, as dúvidas que você ficou, com o Dr. Sadi e a doutora Silvia, que é fonoaudióloga. Nós estaremos com os dois aqui em breve. Então, mande seus e-mails, interaja conosco, é sempre muito bom estar com você. Até o próximo sábado. Sadi.